Bonsoir, você chegou no programa Mais do Mesmo. O programa Mais do Mesmo é um programa produzido pela ILPN Montreal, que tem como propósito principal conhecer mais da mesma escritura, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Jesus. O Mais do Mesmo é quase sempre ao vivo, direcionado primeiramente aos irmãos da ILPN. Mas se você não congrega conosco e nem faz parte da ILPN, você é mais do que bem-vindo. Você é o nosso convidado para acompanhar o programa de terça a sexta, das 18h02 aqui no horário de Montreal e 19h02 no horário de Brasília. E sempre às 18h02 para que a gente lembre de todas as palavras do salmista que encontra-se no Salmo 18, no versículo 2, que diz: "O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção." Ok, então agora vamos ao que interessa. Nesta semana nós iremos refletir sobre o Evangelho do Reino de Deus. Mas qual é o motivo pelo qual eu gostaria de compartilhar e meditar com você sobre esse assunto? Muito simples. Existem várias interpretações relacionadas a este assunto e por causa disso, muitos dos crentes ficam confusos e nem mesmo sabem explicar de fato o que seria o reino de Deus, caso fosse perguntado. Será que nós teríamos a capacidade e a clareza de explicar o que é o reino de Deus? A Bíblia nos apresenta uma gama imensa de textos que falam sobre o reino de Deus. Inclusive o próprio Jesus, no início do seu ministério, relatando no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17, ele iniciou a sua peregrinação com a frase: "Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo." Na realidade, se você observar com mais detalhe, irá identificar que o tema da vinda do reino de Deus foi central na missão de Jesus Cristo. O seu ensino visava mostrar aos homens como entrar no reino de Deus. Como mostra o próprio texto do evangelista Mateus, no capítulo 5, no versículo 20, que ele diz assim, parafraseando as palavras de Jesus Cristo. Ele diz que se a justiça dos seus seguidores, dos seus discípulos, não forem maior que as dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum esses discípulos, esses seguidores, entrarão no reino de Deus. Eles podem entrar no reino de Deus. Os milagres e os sinais realizados por Jesus, na realidade, eles pretendiam mostrar aos homens que o reino de Deus havia chegado para eles. Se você observar nas suas próprias palavras e nas suas próprias parábolas, Jesus ilustrava para os seus discípulos a verdade do reino de Deus. E mesmo na sua própria oração que ele ensinou aos seus discípulos e que nós fazemos hoje também, né? E nós oramos, né? O cerne do pedido deles estava na frase: "Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu." Para podermos entender o que é o reino de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, tirar de nossas mentes o conceito de reino na cultura ocidental. Nós precisamos lembrar que a Bíblia ela foi escrita dentro de uma cultura oriental e o conceito de reino é completamente diferente. Em nossa cultura, nós entendemos por reino como um espaço, uma esfera, um domínio sobre o qual um rei exerce a sua autoridade. Nós podemos entender também, em segundo plano, sobre o que é um reino, dentro da perspectiva ocidental, que o reino ele é um conjunto de súditos de uma monarquia. Se nós formos por esse caminho e tentar explicar o que é o reino de Deus nessa perspectiva, nós simplesmente iríamos desviar da correta compreensão do ensino bíblico referente ao reino de Deus. Em segundo lugar, para ter uma compreensão correta, segundo as Escrituras, do que é o reino de Deus, nós precisamos analisar algumas interpretações contemporâneas sobre esse assunto. E eu tive aqui o cuidado de separar ao menos 4 interpretações que são as mais corriqueiras no nosso dia a dia. Então vamos lá. A primeira interpretação em relação ao reino de Deus diz que o reino de Deus ele está dentro
de uma esfera subjetiva e entende-se que ele é o relacionamento do espírito humano com o Espírito de Deus. O reino de Deus é um poder interior que entra na alma humana e se aposta dessa alma. É uma interpretação completamente reducionista em relação ao reino de Deus. A segunda interpretação contemporânea que a gente vê do que as pessoas falam sobre a questão do reino de Deus é que o reino de Deus é um reino absoluto, ou é um reino totalmente outro, que entrou no tempo e no espaço na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. O terceiro ponto, ou a terceira interpretação que nós possamos, que a gente vê, segundo as pessoas falam sobre o reino de Deus, é que alguns definem o reino de Deus como uma esfera apocalíptica, a ser interpretada por um ato sobrenatural de Deus quando a história simplesmente acabar, ou quando a história simplesmente cessar. Uma nova ordem celestial da existência. A ideia aqui é que o reino de Deus é uma realidade totalmente futura e totalmente sobrenatural. A quarta e última interpretação que a gente vê nessa contemporaneidade é que o reino de Deus é um outro tipo completamente, é um tipo diferente de interpretação. Ele diz o seguinte, que o reino de Deus é com relação à própria igreja. Ele faz essa comparação, ou ele relaciona o reino de Deus com a igreja. Isso vem desde o quarto século. Eles entendem que conforme a igreja cresce, o reino de Deus também cresce e ele é estendido pelo mundo. Bom, é bem verdade que existem textos nas Escrituras que se relacionam em parte com as interpretações que nós acabamos de ver. Mas eles não trazem a completude do reino de Deus. E aqui eu queria mostrar ou dar alguns exemplos do que a própria Escritura fala em relação ao reino de Deus. O primeiro exemplo seria o seguinte: a palavra de Deus diz que o reino de Deus é uma realidade espiritual presente. Isso a gente encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que ele diz no capítulo 14, versículo 17, ele diz assim: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O segundo texto que a Bíblia nos fala em relação à questão, ou traz alguma luz em relação ao reino de Deus, ela diz o seguinte, que o reino é, ao mesmo tempo, a herança que Deus concederá ao seu povo quando Cristo vier em glória. Isso eu encontro em Mateus no capítulo 25, no versículo 34. Ele diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. A terceira interpretação ou luz que a Bíblia nos traz em relação ao reino de Deus é que o reino de Deus é um domínio na qual os seguidores de Jesus Cristo já entraram. E aonde a gente encontra isso? Nas cartas aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13. O próprio apóstolo Paulo diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele quem? Deus. Deus nos resgatou dos domínios das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A quarta passagem bíblica que pode nos trazer luz em relação à questão do reino de Deus é o seguinte: o reino de Deus é ao mesmo tempo um domínio futuro no qual nós precisamos entrar quando Cristo voltar. E isso quem escreve é o próprio apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 11. O apóstolo ele diz assim: e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na realidade, o reino de Deus ele é muito mais do que tudo isso, muito mais complexo e muito mais profundo. Infelizmente eu não vou conseguir durante esses 4 dias expor de forma exaustiva esse assunto, mas com certeza eu vou deixar luz para nós aqui, para que nós possamos entender e interpretar o que é de fato
o reino de Deus. Para me auxiliar nesse estudo, para me auxiliar nesta ministração aqui, ou nesta reflexão durante esses 4 dias, eu utilizei como apoio, além das escrituras, se diga de passagem, a palavra de Deus é o apoio principal, eu utilizei também o livro que tem como título O Evangelho do Reino, do Dr. George Leide. Ele é um PhD em teologia e exegese do Novo Testamento. O Dr. Leide nos chama a atenção de que para podermos compreender de forma correta o que significa ou o que é o reino de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar o sentido primário da palavra reino, tanto no hebraico bíblico, como no grego koiné, o grego que foi escrito para a interpretação da própria Septuaginta, Bíblia esta que era utilizada pelo próprio Jesus, utilizada pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo. E ele continua dizendo o seguinte, sobre isso, abro aspas, o sentido primário, tanto da palavra hebraica, isso falando de reino, Malkur, do Antigo Testamento, como a grega Basileia, do Novo Testamento. Significa posição, autoridade e soberania exercida por um rei. Ou seja, fecho aspas aqui, o reino é a autoridade para governar, a soberania do próprio rei. Então, seguindo o sentido primário da palavra reino, nós podemos entender que quando as escrituras fazem referência ao reino de Deus, ela sempre se refere ao seu reinado, ao seu governo, à sua soberania, e não à esfera que é exercida. Nós podemos então afirmar que o reino de Deus, o seu Malkur, é seu governo universal, a sua soberania sobre toda a terra e sobre todo o céu. No Salmo 145, no versículo 11, é um exemplo claro dessa afirmação. Assim diz o salmista, eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder. No paralelismo da poesia hebraica, que é apresentado nesta frase que acabamos de ler no Salmo 145, as duas linhas, elas expressam a mesma verdade. Ou seja, o reino de Deus é o seu poder. Se você parar para observar, você vai entender. Eles anunciarão a glória do teu reino. Ou seja, eles vão falar, eles vão anunciar, eles vão proclamar a glória do seu reino. E aí ele complementa, e falarão do teu poder. Ou seja, se eles vão proclamar, se eles vão declarar, se eles vão anunciar a glória do reino e ao mesmo tempo vão falar do poder, dentro do paralelismo hebraico, a palavra reino e poder são a mesma coisa. Então eu posso chegar na seguinte conclusão, de que o reino de Deus é o seu poder. Voltando aqui à interpretação do reino pelo Dr. Leide, ele continua dizendo o seguinte, abro aspas, o reino de Deus é sua realeza de rei, é o seu governo, é a sua autoridade. Uma vez reconhecido isso, nós encontramos passagens após passagens no Novo Testamento que deixam evidente esse sentido. Passagens em que o reino não é uma região, não é um domínio como território, nem um povo, mas o reinado de Deus. Fecho aspas. Ele cita em seu livro, como exemplo, as palavras do próprio Senhor Jesus no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 15, que diz assim, digo-lhes a verdade, isso Jesus falando, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E o interessante é que o Dr. Leide, ele pergunta da seguinte forma, quem é recebido? É a igreja? O céu que é recebido? Não, ele responde, é o governo de Deus que é recebido. Observe comigo as palavras de Jesus, digo-lhes a verdade.
quem não receber o reino de Deus, ele não está falando de igreja, ele não está falando do céu, ele está dizendo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. A pessoa, a fim de entrar no futuro domínio do reino, tem que se entregar aqui e agora, em total confiança ao governo de Deus. Então nós entendemos que o reino, ele é a posição de autoridade e soberania exercida por um rei. E nós sabemos também que o próprio Deus, como soberano, ele tem o poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. O seu Malkur, ou o seu reinado, possui uma esfera de domínio em que ela é exercida. Por quê? Pois, se um reinado sem um domínio, no qual ele é exercido, ele não vai ter sentido. Ou seja, ele precisa de um domínio para exercer esse reinado. Por isso o salmista, no Salmo 130, a partir do versículo, o Salmo 103, a partir do versículo 19, ele diz assim, ele expressa muito bem essa ideia. Ele diz, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, ele domina sobre tudo o que existe. Assim nós constatamos que o reino de Deus também é a esfera na qual se vivencia o reinado do próprio Deus. Então, a partir dessa ideia, nós chegamos à conclusão da nossa meditação introdutória de hoje. O que é o reino de Deus? Em primeira análise, vimos que o reino de Deus é a sua autoridade exercida e a sua soberania em ação, em um governo universal. Nós vimos também que esse reinado, para ser exercido, ele precisa de uma esfera, de um domínio pelo qual é manifestado a sua realeza de rei. Esta esfera divide-se em dois estágios. O primeiro estágio, nós podemos vivenciar aqui e agora, através das bênçãos do seu reinado. O próprio evangelho do evangelista Lucas, no capítulo 17, no versículo 21, ele expressa muito bem essa ideia, quando Jesus diz aos fariseus, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. E o segundo estágio, nós viveremos apenas com a volta do Senhor Jesus, e na qual nós, nesta época da volta do Senhor Jesus, nós entraremos e vivenciaremos a plenitude do reino de Deus. Bom, eu espero que eu tenha sido bastante claro neste assunto. É um assunto introdutório. E caso você não tenha conseguido ainda entender completamente, eu queria te convidar, ou convidar a você a assistir novamente o vídeo. Ficará muito mais fácil você entender, se você voltar o vídeo e rever o que nós falamos aqui. Amanhã nós vamos meditar sobre o mistério do reino. Hoje nós entendemos e aprendemos qual é o significado do reino. Amanhã nós vamos entender e aprender e conhecer o mistério do reino. E assim a gente termina mais um programa. Naquilo que eu acertei, a glória é de Deus. Naquilo que eu errei, a glória é minha mesmo. Amanhã, se Deus quiser, teremos mais do mesmo livro, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo. A você que nos acompanhou até aqui, fica o nosso abraço apertado da nossa igreja. Que Deus te abençoe. A bientôt. Au revoir. À la prochaine. Até mais.